Olá, estou de volta com mais destaques desta terça-feira, 20 de junho. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começou a análise do texto do novo marco fiscal, uma das pautas consideradas prioritárias para a gestão do presidente Lula. O projeto de lei complementar já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda depende do aval da Comissão de Assuntos Econômicos e do plenário do Senado, sem alterações, para ir à sanção presidencial. No Senado, são necessários os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 parlamentares em plenário. Se forem feitas mudanças, o texto terá que voltar para a análise da Câmara, onde começou a tramitar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está otimista com a aprovação da proposta. Muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. Já tem surtido muito bons efeitos na economia, esse ambiente de harmonia, de interação e de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal, da iminência de uma reforma tributária, um diálogo muito salutar entre o Legislativo e o Executivo, já tem gerado bons reflexos, mas a aprovação do projeto seguramente é muito importante, inclusive para a redução da taxa de juros. O novo marco fiscal é tema prioritário para a agenda econômica do governo, já que vai substituir o teto de gastos como ferramenta de controle das contas públicas. Além de condicionar o crescimento das despesas à alta nas receitas, a proposta promete zerar o déficit já em 2024 e prevê um piso de investimentos públicos. A matéria permitiu ao governo Lula utilizar 145 bilhões de reais no orçamento de 2023, fora do teto de gastos, para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outros. E uma boa notícia, a Embraer anunciou o novo táxi voador elétrico, sem emissão de poluentes. As aeronaves prometem popularizar a mobilidade aérea na Europa, oferecendo preços acessíveis à população. A aeronave pretende revolucionar o transporte aéreo. O eVTOL, fruto da colaboração com a Blade Air Mobility, é elétrico, silencioso, não emite poluentes e promete oferecer custos acessíveis. A novidade foi apresentada durante a edição de número 54 do Paris Air Show, na França, pela startup Eve Air Mobility, apoiada pela Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. As empresas pretendem desenvolver aplicações práticas para a mobilidade aérea avançada, estabelecendo bases para integrar os eVTOLs às aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical de última geração. O projeto vai trabalhar na identificação de rotas futuras na França e em outros países europeus que possam sustentar o modelo. O objetivo é mobilizar a indústria e construir a infraestrutura sustentável necessária para viabilizar e popularizar a aviação elétrica. A montagem do primeiro protótipo do eVTOL está marcada para ser iniciada no segundo semestre de 2023, com os voos de testes programados para 2024. A Eve planeja colocar o seu eVTOL em serviço em 2026. O desenvolvimento das aeronaves na Europa está sujeito ao recebimento das aprovações e certificações regulatórias necessárias, além da assinatura de um acordo definitivo entre todas as partes. Um estudo inédito mostra a relação entre o consumo diário de suplementos com as lembranças. Apesar do benefício, especialistas encaram o trabalho com cautela e afirmam ser insuficiente para alterar a prática clínica. Uma esperança, principalmente para os idosos, está surgindo para combater a perda cognitiva progressiva ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pelas universidades de Harvard e Columbia, publicada em uma revista científica norte-americana, aponta que tomar um suplemento multivitamínico diário pode melhorar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Segundo os cientistas, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente 3 anos. O novo trabalho recebeu financiamento de órgãos de saúde dos Estados Unidos e de fabricantes de suplementos, o que gera preocupação no neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Até que ponto esses trabalhos, ou esse trabalho, foi influenciado de uma forma
comercial. Esses multivitamínicos foram fornecidos para esse trabalho. A minha crítica é essa. Tem comprovação científica que os fatos vão mostrar no decorrer do tempo? Ou é uma pressão de marketing para todos nós médicos e, eventualmente, para a população? Entre as principais conclusões, o estudo também encontrou um benefício mais significativo para idosos com doenças cardiovasculares. A comprovação maior é que esses multivitamínicos melhoram bastante aqueles pacientes que têm doenças cardiológicas. Antes de melhorar o cérebro, melhora as doenças do coração. E isso é o que foi visto. Diminui o colesterol, diminui a hipertensão, melhora o diabetes. Então, se você melhorar tudo isso, que é a primeira melhora que a gente vê nos pacientes, e, consequentemente, a melhora cerebral, no caso, a memória. Mas será que apenas os idosos obtêm benefícios com o uso diário de multivitamínicos? E quais são as substâncias que mais precisam de reposição no organismo? Eu conversei com uma nutricionista que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o uso contínuo de suplementos alimentares. Além da linha voltada para o público sênior, que ajuda tanto a auxiliar no fortalecimento dos ossos, imunidades, o público em geral serve também para imunidade, cansaço, disposição, para memória, prevenção de doenças futuras também. Geralmente são acima de 19 anos, porém existe a linha Kids, que dependendo tem para a idade a partir de 4 anos, 2 anos. É sempre bom conversar com o médico, porque pessoas com doenças renais, tiverem algum problema, alguma alergia, alguma vitamina, é sempre bom conversar com o médico. No geral, não tem problema sobre isso. Existem vitaminas tanto para cansaço, existem várias linhas voltadas, tanto para memória, concentração. Existe o ômega, que ele tem o DHA, que é um componente que ajuda na concentração, memória, a colina, o magnésio, que ajuda também na prevenção do mal de Alzheimer. Existem muitas vitaminas que são focadas para cada tipo de doença. Mas o conselho que fica é o seguinte: alimente-se bem e tenha uma vida saudável para chegar o mais longe possível com suas lembranças intactas. Quando eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, eu não vou precisar de vitaminas. Agora, se é um paciente idoso, ele não cozinha, ele pode ter carência dos elementos essenciais da dieta, mais as vitaminas. E aí inclui todas as vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, a B12 e a B9, que é o ácido fólico, que são importantes lá para a memória. Ou seja, naquele processamento, na liberação de que nós chamamos neurotransmissores, que facilitam as sinapses, que facilitam a conexão entre os neurônios. O ideal é ter uma alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, né? E outros fatores, tá? A interação social é que vai evitar um declínio da cognição, um declínio da memória no decorrer dos anos. Nosso destaque internacional. Equipes de resgate correm contra o tempo para localizar o submarino que levava um grupo para visitar os destroços do navio Titanic. A estimativa é que o submarino Titan tenha pouco mais de 40 horas, cerca de 2 dias de oxigênio restante. Uma outra preocupação das equipes de busca é com a pressão atmosférica. Se o submarino tiver descido a uma profundidade muito grande, a pressão pode aumentar a níveis insuportáveis para o corpo humano. As equipes de busca da Marinha Canadense e Americana, agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas concentram as buscas em uma região a 600 quilômetros da costa leste do Canadá. As condições do mar não estão boas. Ondas de mais de 2.000 metros e muita neblina dificultam o trabalho de resgate. A Guarda Costeira Americana disse que havia um piloto e 4 passageiros a bordo da embarcação. Entre eles estão um bilionário britânico e um empresário paquistanês com seu filho. O passeio custa cerca de 250 mil libras, mais de R$1 milhão por pessoa. O submarino turístico desapareceu no último domingo.
Ele perdeu contato menos de 2 horas depois do início da descida para chegar aos destroços do Titanic. Eu fico por aqui. Você acompanha mais notícias no Jornal das 18h30 com Juliana Dariva. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde.